E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, que a gente até não tem tratado no canal nenhum vídeo, né? A gente não fez vídeo sobre esse assunto até agora, que é sobre o Bitcoin, né? Só que hoje especificamente a gente não vai falar do Bitcoin atualmente, a gente vai falar do paper, né? Do artigo, né? Paper é só uma forma meio estranha de falar artigo, do Satoshi Nakamoto, né? Satoshi Nakamoto é um cara que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Tem pessoas que recentemente têm dito que são o Satoshi Nakamoto, né? Que seria o criador principal do Bitcoin. Mas nesse caso, o Satoshi Nakamoto não fez isso sozinho, né? Várias pessoas ajudaram ele a desenvolver a ideia, embora ele tenha sido o principal. E muitas dessas pessoas são famosas hoje e dão palestras no mundo todo. E é estranho que ninguém saiba quem ele é ainda, né? Talvez seja as pessoas que dizem ser ele, né? Mas enfim. E o paper, se não me engano, em 2009 foi publicado na bitcoin.org, né? Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, né? É um sistema eletrônico peer-to-peer. Peer-to-peer quer dizer que é de pessoa para pessoa, né? De usuário para usuário. Então, na prática, você pode mandar um Bitcoin para uma pessoa direto. Você manda para ela, dura 10 minutos da transação e é isso. Você não precisa de um banco ou um intermediário, né? O intermediário, a gente vai falar mais para frente, é descentralizado, né? Então não é que nem um banco que tem que passar todo mundo por um processo e tal. É algo totalmente descentralizado e por isso que é diferente, né? Porque a transação ela é direta do vendedor pro cara que está comprando, né? E basicamente, se eu só passando aqui o paper mais para baixo aqui, só para me guiar, né? Basicamente eu vou explicar algumas partes, né? Eu vou deixar, obviamente, tudo que eu falar hoje na descrição. Então ele começa falando sobre a questão das transações, né? Então, como funciona as transações no Bitcoin, né? Então você vai ter ali a chave pública, que vai ser do sua, né? Que eu já vou explicar. O hash e uma chave privada, né? Então, basicamente, essa é a estrutura do que a gente vai chamar de bloco, né? Então, todas as transações elas usam criptografia, RSA, AES ou criptografia de curva elíptica, mas a questão principal da estrutura do Bitcoin, né, é que ela é uma cifra de blocos, né? Então as transações elas são linkadas, encadeadas, por isso que se chama blockchain, né? Cadeia de blocos ou blocos encadeados que é, ficam públicos, né? Todo mundo pode ver esses blocos. Você pode ver, na verdade, no link da descrição vai estar o bloco atual, né? Então, basicamente, todas as transações que são feitas, né? Se você fazer uma compra agora, a sua transação vai ficar salva no ledger, né? É, nessa lista pública de transações. Então, todo mundo que usa o Bitcoin de alguma forma fazer uma transação vai ficar salva nessa lista, né? Só que esses blocos, eles são encadeados no sentido de que, vamos passar um pouco mais para baixo aqui, passar um pouco mais para baixo, eles são encadeados no sentido de que um bloco vai ter um hash e o outro bloco vai gerar outro hash baseado no anterior. Então, é dessa forma que ocorre o encadeamento, né? Então, vamos supor que eu tenha 3 blocos. Vamos supor que o Bitcoin teria somente até hoje 3 blocos. Então, para eu conseguir reverter a rede, né, para eu ter acesso às transações que foram feitas, né, eu teria que reverter todos esses blocos. Só que o que é usado para encadear os blocos é o hash, né? O hash é uma sequência de caracteres única, né, entre aspas, randômica, que é gerada a cada bloco criado, né? E o hash ele fica gravado fica gravado na lista que fica pública, né? Que está na descrição. Então, é uma cifra de blocos criadas, cada uma tem um hash e cada hash anterior vai encadeando no próximo bloco. E para a pessoa reverter tudo, para um hacker conseguir subverter a rede, ele tem que calcular o hash de cada bloco
de forma independente, o que é extremamente difícil. E hoje, nesse caso, nós temos 687.860 blocos, né? Então ele teria que reverter tudo isso, calcular todos os hashes relacionados a esses blocos para ele conseguir subverter a rede, né? E você quebrar o hash, craquear o hash, tem várias ferramentas hoje para você craquear hashes, né? A própria ferramenta chamada Mimikatz é uma ferramenta que pode ser usada para craquear hashes de senhas, por exemplo. Outra ferramenta é John the Ripper, se não me engano. Mas a mais usada hoje em dia, tryhard, é Mimikatz, que é uma ferramenta muito usada. Eu acho que ainda é continuada, né, mais para hack de Windows, né? Quando você já está dentro do sistema do Windows, usar Mimikatz para criar os hashes da senha. Então, basicamente, o sistema do Bitcoin em si, que é proposto no paper, né, é basicamente uma lista pública de transações. Então, toda transação ela é pública, usa criptografia como RSA, criptografia de curva elíptica também, que são criptografias comuns na internet, são obviamente mais usadas na internet, em aplicativos, em sites. Então é bem seguro, até hoje em dia ninguém consegue craquear RSA, e essa é a base da segurança nessa questão. Então, basicamente é isso que ele propõe no começo do artigo, né? Ele vai dizer que a forma de incentivo da rede, né, vai ser uma coisa chamada prova de trabalho, né, que ele vai chamar de Proof of Work, que basicamente é uma computação que o computador tem que fazer para minerar as moedas, né? Então, como que funciona esse negócio, né? Tem várias pessoas rodando Bitcoin ao redor do mundo, né? Pessoas voluntárias. E quando você faz uma transação, o minerador, né? Ele está tentando continuamente minerar um bloco, né? Que vai ser essa transação. E para ele minerar essa transação, ele tem que resolver uma prova matemática que é baseada em força computacional, né? Não dá para você fazer isso no Bitcoin especificamente com o computador da sua casa, né? Por mais que ele seja forte e tal, hoje em dia não dá. Normalmente é só Monero, Litecoin, essas moedas que dá para você minerar. O Bitcoin tem que ter coisas mais pesadas, né? ASICs, que são tem uma velocidade de processamento maior e normalmente também ASICs já preparadas para o Bitcoin, né? Que seriam sistemas de hardware focado em Bitcoin para minerar, né? Então é mais ou menos assim. O Proof of Work é uma parte importante porque quem consegue minerar um bloco usando capacidade computacional ganha dinheiro, né? Então as fazendas de Bitcoin, né, que tem, elas ganham dinheiro minerando blocos na rede, né? E esse daqui ele vai dizer que é o incentivo da rede, né? A forma como incentivo para que a rede continue sem ninguém controlando ela, porque a única razão para o Bitcoin ele ser totalmente descentralizado, né, é porque voluntários rodam a rede ao redor do mundo, né? Tanto a parte dos nodes, que são importantes, né? Que os nodes seriam meio que, entre aspas, servidores, talvez, do Bitcoin. E outro lado, os mineradores, né, no caso. Então, esses dois são importantes para as transações ocorrerem, né? No caso do Bitcoin. Aqui sobre espaço de disco, né, na página 4. Ele vai dizer sobre essa questão de usar um algoritmo chamado Merkle Tree. Para que ele vai servir aqui no Bitcoin? Ele vai ser usado para, na verdade, salvar memória, né? Para você não gastar tanta memória na rede, né? Porque no momento com 600 e poucos blocos, né? Obviamente a rede fica com para uma pessoa usar o node do Bitcoin custa mais espaço, né? Quanto mais blocos você tem que forem encadeados, né? Então, para essa questão na época, né? Para resolver essa questão, ele usou um algoritmo chamado McEltree, que é basicamente você consegue criar uma árvore de hashes, né? E isso vai ser relacionado às transações. Então, basicamente, o que fica salvo
para a pessoa que vai baixar para rodar o Bitcoin, né, para rodar um node do Bitcoin, ele vai ter que baixar o sistema por todo, né? Todos os blocos vão ter que ficar salvos dele, né? Mas para salvar espaço, né? O único que vai ser realmente importante para a memória vai ser o hash root, né? Que vai ser o hash principal. Então o MacroTree ele cria uma cadeia de hashes. O único que vai ser usado na memória vai ser o node principal desse hash, né? Então é mais ou menos isso. E indo para baixo, né? O final, ele vai falar sobre a questão da prova que o sistema ficaria com um tempo mais difícil de ser hackeado, né? Porque o problema do Bitcoin poderia ser de alguém conseguir calcular o hash de todos os blocos e conseguir subverter a rede e ter a rede para si, né? Então ele vai dizer dessa questão de a probabilidade de um hacker conseguir fazer isso. E ele vai usar uma equação que se chama Poisson Distribution, né? Baseado num francês aí com o sobrenome de Poisson. E essa equação, na verdade, ela é muito usada em genética, para vários assuntos, né? Recentemente eu tive visto em papers clássicos de genética. Eu acho que não é usado ainda hoje, mas alguns papers clássicos lá da época de 50, mais ou menos, um pouco antes do DNA, tinha alguns papers usando essa equação para resolver alguns problemas da genética, né, na época. E essa equação, na verdade, aqui vai ser usada para calcular a probabilidade de um hacker conseguir subverter todo o sistema, né? Aí, eu vou deixar um link na descrição explicando mais a fundo, né, nessa parte, mas basicamente a resolução é que quanto mais a rede cresce, né, quanto mais blocos são encadeados, mais exponencialmente fica mais difícil alguém subverter a rede do sistema, né? Alguém conseguir fazer que o sistema é, converter todos os hashes do sistema. Porque de um bloco você consegue subverter, mas você subverter de todos os 600 mil é impossível atualmente, né? Então, é mais ou menos isso que é o foco do paper, né? E na conclusão, né? Outra coisa também que ele fala é essa questão do double spending, né? Que o Bitcoin ele tem essa questão de você não poder gastar a moeda duas vezes. E, obviamente, isso foi um problema ao longo do tempo da vida do Bitcoin, né? E é um problema que ele resolve com o próprio sistema como um todo, né? O próprio sistema como um todo, ele age para prever essa questão. Mas mesmo assim teve pessoas que conseguiram burlar essa coisa de conseguir usar a moeda mais de uma vez, né? Enfim. Então, em resumo, o paper ele vai tentar propor uma rede descentralizada de blocos encadeados, blocos encadeados, né? Cada um relacionado com um hash. E quanto mais blocos são criados, mais difícil você subverter o sistema, né? Ele vai usar uma coisa chamada Proof of Work para mineração, né? Então, para minerar, você tem que fazer uma conta matemática difícil, né? Na época não era tanto para minerar. Hoje em dia você tem que ter hardware específico para isso. E ele vai usar Merkle Tree, né? Para salvar espaço na memória dos hashes, né? Para você ter só um hash principal para não ficar salvando todos os hashes na memória do sistema como um todo, para quem for rodar o Bitcoin como node, né? Então, no geral, é um paper bem simples, bem fácil de entender e é um dos papers talvez mais bem sucedidos da história da computação, né, na minha opinião. Porque é um paper pequeno, não é publicado em jornais científicos, né? Mas descreve as coisas muito bem e de forma muito simples, né? Talvez eu explicando não tenha dado tanto para entender, mas eu tentei deixar o foco mais com o que o paper fala, né? Em vez de explicar o Bitcoin de uma forma mais simples, tentar só explicar como o Bitcoin é mostrado aqui, né? Então, é basicamente isso, né? Toda vez que você usa o Bitcoin, alguém vai minerar esse bloco, que é a sua transação. Depois de minerar, essa pessoa vai ganhar um dinheiro, né? O cara que minerou o bloco, e a sua transação vai ser efetuada, né? E quem roda o Bitcoin são pessoas ao redor do mundo, né? Voluntários.
As pessoas relacionadas à mineração também são empresas ou pessoas, empresas no geral, né? Normalmente pessoas individuais não conseguem mais fazer isso. Mas é basicamente assim que é o paper do Satoshi Nakamoto relacionado ao Bitcoin. Se você quer uma explicação um pouco melhor, tem na descrição um post que a gente escreveu relacionado a esse assunto. Então era isso, até o próximo vídeo.